Olá, muito obrigado a todos por assistir a estas conferências. Obrigado a todas as pessoas que assistem mais tarde estas conferências. Recordamos que elas ficam gravadas e podem ser acessadas a qualquer momento. Também são carregadas no canal do YouTube também que temos e permanecem disponíveis. Então, meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo. Estou responsável por passar o temário por estas páginas. Este é um curso gratuito, um curso livre, aberto a qualquer pessoa. Não existem requisitos para fazer esse trabalho. Este curso nos entrega as técnicas, as ferramentas, para que cada um de nós possa fazer uma transformação psicológica, uma transformação espiritual, porém uma transformação real. Não é uma transformação de aparência, não é algo externo. Essa mudança externa vai ocorrer de acordo com a mudança que se faz interiormente. Então, este curso, este trabalho, todo o ensinamento está contido nos 4 pilares. Os 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Esta conferência está relacionada com o pilar da psicologia, que vai nos ensinar então como fazer esse trabalho de mudança interior, uma mudança real, como já dissemos. Então, esse trabalho se chama morte psicológica, que vai morrer o ego, como o próprio título está nos insinuando. É uma técnica para dissolver o eu, o ego, ou os eus, conjunto de eus. Então todos nós temos uma chispa, temos uma essência, uma alma. E essa chispa, essa alma, essa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos, nos nossos defeitos psicológicos. Nós temos 3% de consciência livre e temos 97% dessa nossa essência, dessa chispa, presa no ego. Presa no ego. Então, essa condição de aprisionamento da essência não permite que essa essência se manifeste em nós. Apenas nós temos os 3% que são praticamente dominados, adormecidos, devido à atuação dessa grande porcentagem da nossa essência que está aprisionada no defeito psicológico. Então, essa essência praticamente não se expressa. O que se expressam são os diferentes defeitos
os nossos pecados capitais. E então, com a morte psicológica, com esse trabalho que neste curso nós aprendemos, e esta conferência é uma conferência específica que nos ensina uma técnica para morrer. Então, com esse trabalho, vão deixando de atuar os defeitos e começa a atuar a nossa essência. Então, esse trabalho não é um trabalho que se faça da noite para o dia. Na verdade, é um trabalho para toda a vida. É um trabalho que nós devemos fazer continuamente. Ter continuidade de propósito, persistência, perseverança. E não relaxar. Não se jogar nas cordas, como se diz. Porque é preciso continuidade de propósito, é preciso perseverança. Do contrário, alguns defeitos que são eliminados, que sejam eliminados, revivem. Então, o trabalho é contínuo, deve ser contínuo. E uma pessoa que começa a realmente eliminar os defeitos, começa a mostrar, começa a aparentar as mudanças. Deixa de se interessar por coisas banais, por farras, por festas, por comilanças, por conversa mole, essas coisas que realmente não nos servem para nada. Então, uma pessoa que começa a fazer esse trabalho, começa a apresentar mudanças e perde o interesse por muitas coisas, porque praticamente tudo o que nós fazemos, por o que nós nos interessamos, tem origem nos defeitos psicológicos, tem origem no ego, nesses 97%. E então, quando alguém começa a desintegrar esses defeitos, já esses mesmos defeitos que são eliminados já não atuam. E então é por isso que a pessoa perde o interesse por muitas coisas. Então, as pessoas, os colegas, os nossos colegas vão perceber essa mudança e já vão desistir de nós, vão dizer que nós já não servimos para nada, porque já não participamos dessa conversa mole, dessas reuniões sem objetivos superiores nenhum. Então, começa a se separar dessa massa, da massa da humanidade, porque toda a humanidade está, na verdade, fascinada, iludida por coisas banais, coisas que realmente não nos acrescentam nada, pelo contrário, nos levam para baixo. Então, esse trabalho é um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. E vai se fazer esse trabalho
como já dissemos, aos poucos. Então, a nossa essência, a nossa chispa está aí, está aprisionada aí. E então o que nós temos que fazer é liberar essa essência. E só se libera com a morte, com esse trabalho de morte psicológica. Então, os defeitos, nós temos 7 pecados capitais, que todos conhecemos, pelo menos de nome, né? Claro, porque nós não nos conhecemos, nós sabemos, nos disseram que nós temos esses defeitos e nós aceitamos que temos, porém nunca nos preocupamos em observar esses defeitos claramente, objetivamente. Então nos disseram que nós temos 7 pecados capitais e nós nos conformamos porque todos têm. Talvez nós justifique, eu tenho defeito, mas quem não tem? Então, esses defeitos, esses pecados capitais, são 7. Porém, a manifestação desses 7 pecados acontece de forma muito sutil, de forma diminuta. São os pequenos detalhes do defeito que se expressa de uma forma muito sutil, muito disfarçada, muito assim, quase invisível, quase imperceptível. Mas se nós colocarmos atenção com a prática, nós vamos perceber que um pensamento, uma palavra, um olhar, um movimento tem origem em um ou outro defeito desses, que de forma sutil, que de forma muito muito pequena se expressa. Então eles se expressam, os defeitos se expressam através da mente, do coração e do sexo. Então é nesses centros que nós vamos colocar a atenção. E durante o dia que nós dizemos, é durante as horas em que nós estivermos em estado de vigília, acordado, como dizemos. Porém, a qualquer momento, todo momento, nós devemos estar atentos à mente, ao coração e ao sexo. São os 3 centros por onde os defeitos se expressam, se exteriorizam. E então é nesse momento que nós vamos fazer o trabalho de desintegração. Então, através dessa auto-observação, nós vamos identificar, vamos perceber um defeito, um pensamento, um sentimento e um desejo, qualquer desejo, e vamos então pedir à nossa Mãe Divina, que nós temos uma partícula divina também no nosso interior, que é a Mãe Divina, e o trabalho dela é exatamente eliminar os defeitos. Essa nossa Mãe Divina tem todo o poder, tem uma espada, uma lança, que é com essa lança que ela decapita o defeito, desintegra, elimina, mata. Porém, nós temos que observar, temos que perceber, e percebendo, precisamos pedir a ela
que elimine, que desintegre esse defeito. Pedir, fazer uma petição forte, com força, com vontade, querendo mesmo eliminar esse defeito. Porque já fizemos uma observação geral e já sabemos que esse pensamento, que esse movimento, que esse sentimento, que esse desejo é um defeito. Já sabemos de antemão. E então, quando sentimos, quando percebemos isso, é nesse momento que nós vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, para exemplificar esse trabalho, nós podemos tranquilamente imaginar uma árvore. Então, essa árvore é o ego. Essa árvore é o ego. O ego está vivo. Ele se mantém vivo como uma árvore que está aí plantada e tem as suas raízes, tem as raízes grandes e raízes pequenas. Essas raízes estão escondidas, estão enterradas, estão ocultas na terra. Então, essa árvore tem raízes grossas e tem raízes fininhas, tem aquelas diminutas, parecem mais uns pelinhos. Então são por essas raízes pequeninas que a árvore se alimenta. Não é pelas raízes grossas, não é pelo ego cabeça de legião, não é pela cabeça que ela se alimenta. Ela se alimenta por essas pequenas raízes que retiram da terra o alimento e mantém então a árvore viva. Essas pequeninas raízes retiram o alimento e passam para as raízes maiores e vai alimentando a árvore. Então o nosso ego funciona assim. Então, se nós vamos tirando essas pequenas raízes, a árvore vai secando. Se na árvore mesmo for tirando as raízes pequenas, a árvore seca. Ela não tem como retirar da terra os alimentos. Então, o nosso ego também funciona assim. Os detalhes, essas coisinhas, manifestações pequeninas, correspondem às pequenas raízes da árvore. Então, se nós eliminamos os detalhes, as pequenas manifestações, o ego vai perdendo força e vai morrendo aos poucos. Então, os detalhes dos defeitos se expressam de formas muito pequeninas, como já dissemos. Então, são como um fio. Se nós pegamos esse fio e puxamos, nós vamos ver aonde ele está conectado. Então, esse pegar o fio e puxar é a autoobservação. Nós vamos puxar esse detalhe, vamos pegar esse detalhe e vamos colocar atenção nele. E vamos ver que ele está conectado a uma raiz maior, que está conectada a outra raiz maior. E assim por diante, até chegar a raiz
principal, que é então o defeito capital, o pecado capital. Então, assim nós vamos poder fazer um trabalho de transformação interior. Começar a trabalhar os pequenos detalhes e não perder essa continuidade. Observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções e os desejos, todos os desejos sexuais, todos. Então vamos colocar atenção na mente, no coração e no sexo. E assim vai se tirando o alimento do ego, vai se tirando o alimento do defeito capital. Então, com o passar do tempo, conforme se trabalha, a mudança vai ocorrendo externamente. Essa pessoa já perde o interesse por muitas coisas e vai até se assombrar de ter tido esse interesse por muitas coisas. Então, o nosso círculo de amigos vai mudar. E se nós observar alguém, as pessoas fazendo as coisas que fazem, que se vê nesse mundo por aí, nós vamos até nos assombrar. Porém, devemos pensar, eu fazia isso e muito mais talvez. Então, não se deve então criticar as pessoas que continuam nesse círculo, que continuam nessa condição de fascinação, de adormecimento. Porque nós estamos nesse círculo, ou estamos ainda um pouco mais afastados, porém estamos. Então, esse trabalho vai tomando, ficando cada vez mais sólido, mais palpável, e as pessoas percebem a mudança naquele que realmente está trabalhando sobre si. As pessoas percebem e até criticam, porque elas não compreendem. Porque para compreender este ensinamento é preciso praticar, é preciso fazer as práticas, é preciso realmente morrer, é preciso eliminar o defeito para compreender como éramos e como nós podemos nos transformar, como nós gostávamos de muitas coisas, nos atraía muito e agora nós perdemos o interesse por muitas coisas. Então aí nós vamos perceber o quanto nós éramos adormecidos, éramos fascinados, e assim, então, com essa reflexão, nós não devemos, então, criticar as outras pessoas, porque tem um eu nosso que critica, é outro eu. Então, esse eu da crítica também deve morrer. E procurar
perdoar a pessoa pelos seus erros, pelas suas atitudes, e nos ver refletidos nessa pessoa. Ver que nós também tivemos aquela forma de viver, aquela forma de pensar e de agir. E então o trabalho vai progredir, vai dar resultado se realmente nós colocarmos então nosso sentido de autoobservação, observar esses os centros da máquina humana. Então, observar os pensamentos, os sentimentos, os desejos, enfim, tudo o que aconteça no nosso interior, tudo que vai se manifestando. Então, esta é a única forma de sair, de escapar da fascinação onde está praticamente 100% da humanidade. Então, com esta prática, com este trabalho, nós vamos desintegrando os defeitos e vamos nos habilitando para, então, um resgate que haverá, não dizemos em breve, mas haverá esse resgate. Ninguém sabe quando, nem como, mas haverá um resgate de pessoas que realmente tenham feito um grande trabalho, um bom trabalho sobre si, que tenham aumentado muito este percentual de essência livre. Então, quando se morre, vai diminuindo aqui o percentual de essência presa e vai aumentando o percentual da essência livre. Então, a pessoa vai se classificando. Aquele que morre vai se classificando e vai merecer, então, ser resgatado. E estará se liberando das catástrofes que estão já acontecendo no planeta e vão se agravando a cada dia, a cada ano que passa. Se percebe, se vê, a olho nu se vê as catástrofes que estão acontecendo em diferentes continentes do planeta. Estão acontecendo muitas coisas. Qualquer um de nós pode ver os desastres naturais que estão acontecendo. E isso está acontecendo em diferentes continentes. Todos os continentes estão acontecendo esses abalos, essas catástrofes naturais. Então, é com esse trabalho que nós podemos nos qualificar para esse resgate, para essa liberação, para essa salvação. A verdadeira salvação é para quem eliminou os defeitos psicológicos. A salvação não é para quem conhece as escrituras de cabo a rabo, como se diz. A salvação é para quem eliminou os defeitos psicológicos, para quem eliminou uma grande parte dos defeitos psicológicos. Então, vai se qualificar
para esse resgate, vai se qualificar para a salvação. Então, nós vamos salvar a nossa alma, que a nossa alma está presa nessas trevas, no ego, e assim vamos salvar a nossa alma, vamos nos qualificar para esse resgate. E a única forma, não existe outra. Não adianta decorar escrituras, não adianta saber tudo de cor, não adianta cantar, vibrar, cantar em corais, essas coisas não servem para nada. Na verdade, não serve para nada. O que serve é a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, com o trabalho de morte psicológica, nós vamos conquistando a nossa salvação. E também a outra prática que nós devemos fazer é o desdobramento astral consciente. Então, com a morte psicológica e o desdobramento astral, nós vamos nos habilitar para a tão falada, tão propagada salvação. Então, a salvação se conquista, não se ganha lendo, não se ganha fazendo nem outra coisa. Não existe outra forma. A forma é destronar o ego e colocar nesse trono, então, a nossa essência. Tirar o ego da nossa psique e assim liberando a essência. Então, é a única forma que temos e a única forma que existe para que nós tenha direito, merecimento à tão falada salvação. Então, o nosso contato do WhatsApp, nós gostamos de sempre deixar bem exposto, bem explícito. É 55, o Brasil, 62 é a região, 991 92 93 55 é o nosso número WhatsApp ou Telegram. Então, na descrição do vídeo temos um link que leva a um grupo no WhatsApp. E assim podemos interagir e enviar alguns PDFs que temos. E isso tudo é gratuito. Podemos estar em contato e assim tirar as dúvidas e aprender um pouco mais sobre esse trabalho, sobre todo o curso, sobre todos os ensinamentos que são entregues neste curso. Então, esse curso funciona de forma cíclica. Quando termina o temário de 50 conferências, nós reiniciamos. Temos também um temário de 25 conferências, que é da fase B. Isso é de forma cíclica. Terminamos o temário e reiniciamos novamente. Terminamos e reiniciamos novamente. Muito obrigado a todos e até a próxima.